Graças e paz, irmãos. Queridos, lembrando que de amanhã a 8, ou seja, dia 6, que é o dia das eleições, não é isso? Dia 6, não haverá culto. Claro, quando eu digo não haverá culto, é culto coletivo, né? Porque a vida é o culto, né? A nossa vida é um culto e o culto é na vida. Mas eu estou dizendo assim, o culto junto, conforme o Senhor ordenou, não haverá no dia da eleição. Lembrando que no sábado anterior à eleição haverá normalmente a exposição de Pedro aqui. Então, tem aqueles crentes, né, que não entendi não, já falta o final de semana, já é aquela. Não, irmãos, é só no domingo. Sábado vai ter normalmente. Entendeu? Então, avisem aos outros irmãos, porque tem muitos irmãos que preferem não estar no grupo do WhatsApp de todos os membros da nossa igreja. Se você tem um interesse. Isso, muito obrigado, irmão. Então, a Santa Ceia será no domingo após as eleições, que é qual data? 13, pronto. No dia 13, no domingo, teremos a nossa Santa Ceia, ou seja, no domingo posterior às eleições. Queridos, 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2, nós estamos nessa série, obrigado, nessa série aqui expositiva, todos os sábados, terminamos 1 de Pedro, agora estamos em 2 de Pedro. Se na primeira série de Pedro nós demos o título de peregrinos, porque era isso que era a ênfase da carta, nesse nós estamos vendo o título a importância de crescer com Pedro, crescendo junto com Pedro. Porque essa carta aqui de Pedro é uma exortação aos irmãos a crescerem na vida cristã. Não é normal, irmãos, atravessarmos os anos, depois de termos nascido de novo, e estagnarmos. Tem irmãos que sofrem da síndrome de Peter Pan, que é ser criança para sempre, mas no reino de Deus não cabe isso. Nós fomos chamados a crescer. E hoje nós vamos entrar no capítulo 2, mas antes de entrar no capítulo 2, nós iremos analisar o que nós vimos nos últimos sermões. Queridos irmãos, do capítulo 1, do versículo 12, principalmente do versículo 12, nós estávamos vendo que Pedro, ele toma uma resolução. Qual é? Ele diz, irmãos, olha, o Senhor já me revelou que a minha partida está próxima. Eu estou prestes a deixar esse tabernáculo, se referindo ao corpo. E eu estou com o ímpeto de fazer uma só coisa. É que vocês lembrem do Evangelho de Jesus, irmãos. Não é que eu quero que vocês lembrem de mim, das plantações de igreja que eu fiz aqui. Não, não. Eu quero que vocês lembrem do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que eu quero. Lembrem do Salvador, irmãos. E aí ele vai dizer assim, nós vimos no outro sermão, irmãos queridos, o que nós estamos pregando a vocês não é fábula, engenhosamente inventada pela nossa mente, da nossa cabeça. Nós vimos, aí ele apela para um testemunho ocular, um testemunho físico e um testemunho audível. E ele vai lá para revelar o monte da transfiguração. Ele diz, nós vimos a glória e o poder dele. Foi algo que Deus disse, nós vimos, irmãos. E aí no último sermão, eu mostrei a vocês que Pedro saiu do testemunho audível da palavra de Deus, dizendo, esse é o meu filho amado em que me comprazo. E ele passou ao testemunho escrito da palavra de Deus, falando que nós devemos atentar. Assim temos mais a firme palavra dos profetas. E vocês fazem bem se prestar atenção nela. E ela é como uma candeia que ilumina, até que venha a estrela da alva. E aqui, irmãos, eu quero que você entenda que o fato de entrar no capítulo 2 não quebra o assunto. Eu quero que você concatene o que Pedro acabou de dizer nos sermões anteriores, que é sobre a palavra verdadeira, eles como verdadeiras testemunhas, ele e os profetas do Antigo Testamento, para entrar agora nos falsos mestres. Se ele falou que a palavra é verdadeira, não é inventada, agora ele vai falar que no seio da igreja vai surgir várias heresias. Irmãos, heresias não é da época de hoje não, tá? Para deixar bem claro. Não é de 100 anos para cá não. Sempre existiu
os hereges na igreja. E aqui nós vamos ler a partir do versículo 1 agora, do capítulo 2, Pedro dizendo assim: todos encontraram? Pedro, capítulo 2, versículo de 1 ao 3, diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes quem? Falsos mestres. Introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo em sua condenação, há muito tempo a sua condenação para sobre eles, e a sua destruição não tarda. Vamos parar por aqui, irmãos. Queridos, no capítulo 1 de Pedro, ele falou dos profetas do Antigo Testamento, como homens que falaram, irmãos, não movido pela sua própria vontade. Lembra que vocês viram isso nos sermões anteriores, que ele disse, olha, os irmãos do passado, eles não falaram segundo a sua própria vontade, mas movido por quem? Pelo Espírito de Deus. Agora, Pedro menciona que além dos verdadeiros profetas do Antigo Testamento, também surgiram falsos profetas lá no Antigo Testamento, porque vocês sabem que no Antigo Testamento estava recheado de falsos profetas, que dizia paz, paz, aonde não há paz, e conduzia o povo a buscar águas em cisternas rotas. Pedro está dizendo, olha, assim como no passado, lá no Antigo Testamento, tinha os verdadeiros profetas que falavam em nome de Deus e eram movidos por Deus, também naquele momento surgiram falsos profetas. Eu quero que vocês entendam que assim também, nos nossos dias, nos dias que eu estou escrevendo aqui para vocês, para as 12 tribos dispersas, Pedro diz, haverá também pessoas verdadeiras pregando o evangelho, assim como tinha verdadeiros profetas no Antigo Testamento, terão verdadeiros mestres ensinando a palavra de Deus, mas também no meio dos verdadeiros mestres surgirão quem? Falsos mestres. Se no Antigo Testamento tínhamos homens movidos por Deus, mas também tínhamos falsos profetas, no Novo Testamento nós temos mestres que são verdadeiras pessoas usadas por Deus para ministrar a palavra, também surgirão no meio da igreja falsos mestres. E o apóstolo aqui, Pedro, ele faz uma transição da veracidade das escrituras para a falsidade dos mestres enganosos. Os falsos profetas, irmãos, eles alegavam ser profetas e profetizavam várias coisas. Já os falsos mestres, trazendo por meio da igreja, ensinavam doutrinas falsas dos falsos profetas. Jesus, no Sermão do Monte, e o Sermão do Monte começa no capítulo 5 de Mateus e termina no capítulo 7 de Mateus. Jesus, no Sermão do Monte, se posicionando como um novo Moisés no monte, trazendo a ética do reino, ele alertou para o surgimento desses falsos mestres. E Jesus, naquele texto, ele disse que eles virão como lobos em pele de ovelhas. Ouvimos com muita frequência hoje em dia, rapaz, esse negócio de doutrina não é tão importante, doutrina faz separar. Meu irmão, você não tem juízo não? Sabe o que é doutrina? Significa ensino. No momento que você diz que doutrina não é importante, você está indo contra a fé cristã.
Você está indo contra o ensino. Quer dizer que o ensino não é importante? Então crê em qualquer coisa, brother. Não importa se vai dividir, meu irmão. O importante é que doutrina é importante, porque a palavra doutrina significa ensino. E hoje há uma indiferença em relação à doutrina. E às vezes uma hostilidade. Isso é extremamente perigoso e extremamente lamentável, e que isso não surja no nosso meio, que nós sejamos zelosos da doutrina do ensino. A maior ameaça ao povo de Israel no Antigo Testamento não foram os exércitos filisteus. A maior ameaça ao povo de Israel não eram os exércitos assírios, os amalequitas, mas eram os falsos profetas dentro dos arraiais de Israel. Irmãos, antes de irmos para esse texto, deixa eu dar um esboço aqui de como será esse trecho. Porque eu escolhi de 1 ao 3? Porque os versos do 1 ao 3, eles vão falar sobre as notícias falsas dos falsos mestres. As heresias que eles vão disseminar dentro da igreja. E a sua conduta. Pedro está afirmando que não é talvez, possivelmente, quem sabe. Não, Pedro está dizendo assim, ei, vai surgir. Ele só está apenas reverberando o que Jesus já tinha dito. Iria surgir falsos mestres. E entenda bem, irmãos. Entenda bem o que eu vou falar. O que Pedro está dizendo aqui... Quero silêncio. O que Pedro está dizendo aqui não é de seitas lá fora, de outras religiões, de Testemunho de Jeová, de Candomblé, de Espírito. Não, ele está falando aqui, meus queridos, é de dentro da igreja. É dentro do arraial aqui. Ele não está falando aqui de testemunhas de Jeová, de islamismo, de budismo e todos os ismos. Ele está falando aqui de heresias dentro da igreja. Não tem nada de haver seitas fora. É aqui dentro da igreja. Dentro do arraial. Ele está dizendo assim, haverá heresias. Mas o juiz punirá. O juiz punirá os hereges. Então os versos de 1 ao 3 trata justamente das fake news. Está na moda nessa palavra. Das fake news dentro da igreja. E por isso que há uma palavra importante desses versos 1 ao 3, é a palavra destruição. A de vocês trazem a palavra destruição. A minha diz assim, palavra destruidoras, no início, na metade do versos 1. Depois ele fala a sua fala como salete, perdição, né? Destruição. Então, queridos, veja, a palavra destruição aqui, ou perdição, ela vem realçar tanto os ensinos desses hereges, quanto o que Deus irá fazer com eles. Então, os primeiros versos é a palavra destruição, quando diz assim, estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, finalzinho do versos 1, depois no versículo, no versículo 1 que fala sobre isso, e no versículo 3 fala também sobre condenação. Irmãos, aqui as heresias, Pedro está dizendo que elas são destruidoras, e elas trarão destruição, até mesmo para os anunciadores de ensino falso. E é certo que serão destruídos. E aí, semana que vem eu vou olhar dos versos 4 ao 10, mostrando como Deus vai destruir eles. E Pedro pega exemplos do Antigo Testamento, dizendo, olha, quem é expert em destruir hereges é Deus. E ele começa a pregar, ele pega exemplos, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, do dilúvio. Ele pega exemplo dos anjos que se rebelaram contra Deus. Pedro vai dizer, para a semana que vem, a partir do versos 4, Pedro vai dizer assim, calma, Deus vai destruir os hereges. Deus vai condená-los.
castigá-los. Mas por enquanto, meus queridos, nós vamos olhar a conduta e os ensinos desses hereges, desses falsos profetas. Eles serão julgados, Deus sabe fazer isso. Ele fez com os anjos, ele fez isso nas cidades de pessoas como Sodoma e Gomorra, ele conhece esse negócio. Mas eu quero ver aqui só dos versos 1 ao 3, para nós analisarmos aqui as fake news disseminadas pelos falsos profetas e a conduta desses falsos profetas. Versos 1, por favor. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Está falando aqui lá do Antigo Testamento, tá? Como também surgirão. Veja que agora é no futuro, tá? Ele fala no passado, né? Surgiram. E ele fala surgirão, futuro, entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Os falsos mestres surgem no meio do povo de Deus, irmãos. Esses falsos mestres, eles pousam como ministros da verdade, do evangelho, e é por isso que eles são perigosos. Porque eles não chegam dizendo assim, olha, eu sou de Satanás. Não, ou eu creio no islamismo, ou eu sou da Umbanda, ou eu sou do espiritismo. Isso aí já está escancarado. Mas eles chegam de Bíblia à mão, dizendo, eu sou do Senhor Jesus. Eu sou de Cristo. Eu prego a palavra de Deus. É isso que é o perigo, irmãos. O perigo está no fato de eles mesmos se apresentarem como ministros do Evangelho. Pedro denuncia tanto a falsa doutrina como o enganador. Pedro chama, nesse texto, as falsas doutrinas pregadas pelos falsos mestres de heresias destruidoras. É assim que está nos versos 1. Esses são os adjetivos que Pedro utiliza. Heresias destruidoras. Heresias que causam desastres. Essas heresias ou essas falsas doutrinas não eram pregadas de forma escancaradas, mas dissimuladamente. É isso que o verso 1 diz. Quando ele diz assim, surgirão também entre vocês falsos mestres, estes introduzirão, abertamente, é que diz, como? Dissimuladamente, a minha diz assim, secretamente. É secreto, irmão, não é escancarado. Você sabe que ninguém, irmãos, entenda bem, as pedras que nós tropeçamos não é pedra grande. Quem vê um rochedo desse tamanho e diz, eita, meti o dedo nessa pedra desse tamanho. Não. A gente tropeça em quê? É nas pedras minúsculas. São nas pedras pequenas. Não é na pedra do cachorro lá em São Caetano que a gente tropeça. São nas pedras pequenas, irmãos. Aí, o que é um engodo? O engodo é a verdade e uma mentira dentro dela. Isso é um engodo. O cara pega aqui, verdade, 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 verdade. A pessoa está na verdade mesmo. Ele empurra uma mentira aqui. Aí, verdade, verdade, verdade. É assim que funciona. Ou se não, coloca verdade, 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 verdade. E no final, tome a mentira. O engodo é isso. É uma mentira e misturada com a verdade. Por isso que o texto diz que eles colocaram aí isso, secretamente, licenciosamente. Só na surdina, caladinho. Pedro está dizendo que no meio do povo de Deus, dentro do povo de Deus, há falsos mestres. Os falsos mestres, ele está falando, e pasme, irmãos, pasme com isso. Não é de seitas, eu já disse. Ele está falando mestre dentro do povo de Deus. Estes introduzirão heresias destruidoras de forma como dissimuladamente. Não é aberto, não é escancarado.
é de forma dissimulada. Eu vou dar um exemplo aqui a vocês. E eu quero que vocês prestem muito atenção. Que eu escolhi esse exemplo a dedo, porque tem a ver conosco. Deixe-me dar um exemplo distante de uma heresia. Distante de nós. Mas que ilustra bem o que eu estou querendo dizer. Ou melhor dizendo, o que Pedro está querendo dizer. Houve um teólogo do século XIX. Ninguém era nascido aqui. Veja, lá no século XIX. No século passado. 1910, 1920, por ali. Entre nesse interregno aí. O nome desse teólogo se chama... Tem até livro dele até hoje, chamado Karl Barth. Era um alemão. Ele trouxe uma doutrina dentro da igreja, irmãos. Da igreja de Cristo. Não foi fora, não. Ele não fundou heresia, não. Foi dentro da igreja. Veja bem, 1900 e um pouquinho. Lá no começo desse século. Irmãos, esse camarada injetou um veneno tão letal dentro da igreja do Senhor Jesus, que ele fez estrago até hoje. E qual é o veneno? Abre aspas para a palavra de Karl Barth. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Estou dando o nome da heresia, estou dando o nome do herege. Repito, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Irmãos, esse veneno ele é tão letal que você nem conhece esse cidadão. Eu tenho, Rafael, sei lá quem é Karl Barth. Eu estou sabendo desse cidadão agora que tu está me apresentando, eu não conheço, tem nada a ver comigo. Tem a ver com você. Porque quantas vezes você já não repetiu isso? Que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. O camarada lá atrás, no 19 século, e tu não conhece ele, mas repete uma heresia dele até hoje. Vocês estão vendo, irmãos, como a coisa ela é séria e que essa ideia de não estude muito na Bíblia, você é que vai se lascar, porque você vai ser enganado e vai estar repetindo os ensinos e achando que está abafando, mas você está ensinando heresias lá do século passado. Entende bem? Ou você nunca escutou, ou nunca repetiu, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Irmãos, o ensino dos falsos profetas era recheado de bajulação. Eu só peguei uma, irmãos. Só uma, que de Karl Barth caiu aqui dentro. Ou não caiu aqui dentro. Vocês que estão da geração antiga. Ou não. Ou eu estou dizendo coisas que não existem. Ou estou inventando moda. Caiu aqui, ó. Aqui dentro. Caiu. Inclusive eu cheguei a repetir. Mas graças a Deus, Deus é bom. Aqui, ó. Lá atrás. O cara empurrou o veneno, respingou aqui. Todo mundo, sem saber de onde veio, sem saber da heresia. E tome repetir. Papagaios. Que só repete, mas não estuda. Queridos, foi por conta dessa heresia de Karl Barth que está aqui, ó, CNVI. Sabe o que é isso aqui? Letras em vermelhas. Para grifar as palavras de Jesus. Sabe por quê? Para dizer que isso daqui é mais inspirado do que essas partes aqui que não são vermelhas. Irmãos, tudo isso aqui é inspirado. Não é as palavras... não, isso é bonitinho. Eu acho bonitinho mesmo. Só que aí, por trás disso, que quando você vai estudar, você sabe que já está o veneno de Karl Barth aí. Querendo mostrar que tem algumas porções inspiradas e outras não. Foi por isso que, quando diz aqui, toda escritura divinamente inspirada, aí algumas traduções já o veneno de Karl Barth, já botaram assim, toda escritura divinamente inspirada. Ou seja, as que forem aqui dentro divinamente inspiradas, outras não. Entende bem, irmãos? As heresias que caem no nosso colo e nós repetimos, achando que estamos arrasando, estamos perpetuando uma mentira de um herege lá atrás. O ensino dos falsos profetas era recheado de bajulação. Suas ambições eram financeiras, irmão. O versículo 1, vou mostrar aqui
a conduta desses falsos mestres. Irmãos, o ensino dos falsos profetas era recheado de bajulação. Lá no Antigo Testamento, os falsos mestres no Novo. E o que é curioso é que as suas ambições eram o que, financeiras. Suas práticas eram dissolutas. E sua consciência era amortecida. Seu alvo era o engano. Os falsos mestres são tão perigosos porque se introduzem na igreja e se apresentam como ministros do evangelho. São versados na arte da dissimulação. São dissimulados, irmãos. Pois eles sabem que se as pessoas souberem do que eles creem, ficaria precavido caso eles se apresentassem abertamente. Onde se encontram esses falsos mestres? Onde é que se encontra? Dentro da teologia liberal. Caio Fábio, Ed René, Ricardo Gondim. O outro lá do pessoal que eu esqueci. Que negam verdadeiramente a palavra de Deus, a inerência da palavra de Deus. Na teologia liberal católica. No unitarismo, que diz que Jesus e o Pai é a mesma pessoa. E que ora o pai se apresenta como um filho, ora ele se apresenta como um pai, mas que na verdade é uma pessoa só. E que fica nesse teatro de se aparecer. Mas é uma pessoa só. Eu não estou falando nem da doutrina do universalismo. Os pastores de Bíblia à mão aqui, dizendo assim, olha, no final da história Deus vai salvar todo mundo. Pastores. Uma palavra bonita na internet, cheia de seguidores. E dizendo assim, olha, todos somos filhos de Deus. E Deus não irá punir ninguém no inferno. Bajuladores. Enquanto professam ser ministros da justiça, introduzem dissimuladamente, junto com doutrinas bíblicas, heresias que destroem almas. Sua pregação é uma mistura deliberada, enganosa, de verdades e mentiras. Acima de tudo, promove um sistema de negações. Eles negam. Eles não afirmam nada, agora negar é bom com eles. Negam a inspiração verbal e plenária da Bíblia. E René já disse que tem que atualizar a palavra. Muitos negam a divindade virginal de Maria ao conceber Cristo. Negam sua morte expiatória pelos pecados. Negam com veemência particular a doutrina do inferno. E esses caras que eu estou citando, irmãos, já estão aqui, vivos. É o bambambam da internet. Negam o estado de perdição eterna. Muitos negam a graça de Deus mediante fé no Senhor Jesus Cristo. Outros negam a realidade dos milagres bíblicos. E eu não estou nem pegando esses já são escrachados, que é de Macedo, R.S. Soares. Esses daí não, porque isso é bater em cachorro morto. Eu estou pegando essa outra galera que diz que é de Macedo, falsos profetas, mas eles também são. Entendeu como é que é? A coisa é tão sutil que um falso profeta denuncia o outro. Esses aqui talvez não cobrem dinheiro. A dissimulação é outra coisa. Olha, a Bíblia não é. Atualizar isso aqui. E tudo isso dentro da igreja, irmão. É dentro da igreja que se encontram esses falsos mestres. Esses falsos mestres, irmãos, entenda bem, na maioria deles. Eu vou botar 1000 aspas aqui. São pastores. Só que, biblicamente falando, eles não são pastores. O problema é que tem muita gente chamando de pastores a quem Jesus chamaria de lobo. Esse é o problema. Hoje tem muita gente chamando de pastor quem Jesus chamaria de lobo. Esse é o ponto. Mas também os falsos mestres podem ser professores ou professoras de escola dominical. Podem ser também líderes de pequenos grupos. Os falsos mestres podem ser pessoas de reunião de oração.
Qualquer coisa que dissemine um ensino contrário à palavra de Deus, pode ser, meu, pode ser você chegar aqui na igreja com a última moda. Pode ser você, meu amigo, que nunca subiu aqui. Mas chegou aqui com eu estou com uma perspectiva nova aqui e tal. Ensinos contrários à palavra de Deus. Eles vão sendo colocados de mansinho, sorrateiramente, e o resultado é que Pedro diz. Sabe qual é o resultado? O final de tudo isso é negar a soberania de Deus. Vê aqui o versos 1. Versos 1. Introduzirão secretamente heresia destruidora, chegando a negar quem, irmãos? Mas o Senhor o quê? Não, mas tem um soberano aí ou não? O soberano Senhor é aqui, ó. Irmãos, olha o final daqui das heresias. Negar a soberania de Deus. Negar o soberano Senhor. Acontece, irmãos, várias vezes. Começa a negar a soberania de Deus. Pegue, por exemplo, acidentes fatais. Deus é bom, mas por que é que ele permitiu isso? Foi uma coisa horrorosa, pavorosa, ninguém merece morrer desse jeito. Deus é bom, mas será que ele não está vendo isso? Talvez ele seja bom, mas ele não parece ser soberano sobre a situação. Porque se ele não conseguiu evitar, é porque talvez não seja soberano. Sabe, e as coisas vão indo até você finalmente fazer o que precisa aqui. Negar o soberano Senhor. Você começa a fazer heresias e no final dela, sabe o que é que vai dar? Nega que existe um Deus soberano. Eu estou esquecido o nome daquele filho de Satanás, que é do PSOL, que é pastor, que ele tem, Lázaro Ramos entrevistando ele, até viralizou. Muitos crentes, inclusive um amigo meu, curtindo. Eu digo, vê para aí o que, é que esse cara está curtindo. E ele diz assim, Lázaro Ramos entrevistando ele diz assim, não, no momento que eu vi uma mãe que se distraiu e uma criancinha correu e o metrô passou em cima, foi uma coisa assim, eu vi que Deus não está no controle de tudo. Você é um idiota, você é um pateta. Tá não, Cristo morreu, não foi da vontade de Deus não. Lá, Deus não estava no controle não, quando a lança estava sendo furada de Jesus, 700 anos antes, foi do agrado do Pai moer ele. Então, o que acontece? Começam a negar a soberania do Senhor. Você nega a soberania do Senhor, Salvador do tipo, e o resto só sobra práticas libertinas, sendo seguida de uma Bíblia sendo desacreditada e manipulação gananciosa dos cristãos. E aí, irmãos, Pedro diz assim, trazendo sobre si mesmo repentinas destruição. Vocês vão ver nos versos em seguidas que essa libertinagem, essa licenciosidade significa que as pessoas passam a se comportar sem regras. Elas começam a dar guarida, começam a abraçar as coisas contrárias à decência e podem ser desregados moral e sexualmente. O pecado é o maior dos falsos mestres. E o maior dos pecados é negar o soberano Senhor que os resgatou, como diz o versículo 1. Embora muitos digam coisas bonitas acerca de Jesus e façam referência à sua divindade, mas não confessam como Senhor. Claro, quem é que não quer Jesus como Salvador? O cara não quer ir para o inferno. Mas vê se ele quer Jesus como Senhor. Porque quando eu digo que ele é meu Senhor, eu estou dizendo que ele é meu dono, que eu sou escravo dele, que a vontade dele é que tem que ser feita, não a minha. Eles negam o Senhor. Sendo que a ênfase do Novo Testamento não está em Cristo como Salvador, está em Cristo como Senhor. Pega quantas vezes Jesus é chamado de Salvador no Novo Testamento e compara quantas vezes ele é chamado de Senhor. Esses falsos mestres, eles amam o Jesus Salvador. Agora o Jesus Senhor, que diz, negue-se a si mesmo, faça a minha vontade, eu não quero não, meu patrão. E o texto diz, negam o soberano Senhor que os resgatou. Ora, resgatou. Esses falsos mestres foram salvos.
Será que eles perderam a salvação uma vez que trouxeram sobre si repentina destruição? Primeiro, a salvação não se perde, já começa por aí. A resposta é que o fato, irmãos, entenda bem isso aí. Até a palavra pistis, no grego, que é a palavra fé, ela tanto se refere à fé verdadeira como uma profissão pública, de lábios apenas. É a mesma palavra, pistis. Agora, meu amigo, não significa que o fato de alguém professar verbalmente o nome de Cristo apenas com os lábios não garante que ele seja salvo. Jesus mesmo disse, esse povo, bem que o profeta Isaías disse, esse povo honra a mim com os lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Muitos professam o nome de Jesus de lábios, mas Jesus alertou que naquele grande dia do juízo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos milagres? Então, Jesus diz, então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Pessoas que não eram o nome de Buda, de Allan Kardec, de Maomé, de algum Exu do Candomblé, não. Era o nome de Cristo. Que pregava, que expulsava demônios e que operava milagre. E Jesus disse, cara, lavra daqui, tu não tem parte comigo. O Senhor vai julgar, irmãos, essas pessoas. E Ele tem feito isso ao longo do tempo. Deus, Ele sempre foi julgador das heresias e dos hereges. O destino desses falsos mestres indicam que eles nunca chegaram a nascer de novo. Por isso que lá em Mateus 25, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Foi preparado para o diabo, mas os filhos dele vão para lá também. E quando eu falo filho do diabo, é que o diabo criou alguém. Mas é aqueles que andam na pegada dele, influenciados por ele. Em segundo lugar, eu quero mostrar a vocês, nos versos 2, que os falsos mestres, eles são promotores de uma falsa conduta. Vê a conduta deles. Versos 2. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Irmãos, isso soa familiar ou não? Será que o nome de Cristo tem soado, aliás, tem sido defamado pelo testemunho de algumas pessoas que se dizem ser de Cristo ou não? Como é que a igreja brasileira é conhecida? Pelo seu bom testemunho ou pelos seus escândalos? O que meu irmão? Pedro está escrevendo isso há quase 2000 anos atrás, irmão. Lá do outro lado do mundo, numa era totalmente diferente, mas tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, ou não? Quando ele diz assim, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. São líderes, irmão. São falsos mestres. E ele diz, olha, por causa deles, ou seja, desses falsos mestres, será difamado o caminho da verdade. Quando Paulo, denunciando os judeus, que os judeus eram tão pecadores quanto os gentios, lá em Romanos 2, ele diz assim, olha, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E o mesmo pode ser dito de muitos lugares, ditos cristãos, que o nome de Deus é blasfemado por causa desses. Nós temos vivido isso do versos 2, irmãos. Exatamente isso. Falsos mestres, pessoas a rodo, seguindo-os, e hoje está mais ainda, porque na era da internet eu não preciso sair de casa para seguir eles. De casa mesmo eu sigo. Eu não preciso nem estar no templo deles lá. Na minha casa eu os acompanho via Instagram, Facebook, YouTube. Pessoas crentes estão seguindo os ensinos dos falsos mestres que sorrateiramente trazem a mentira como uma forma de verdade
ao ponto que o evangelho tem sido defamado por pessoas de fora. Você sabe que não foi a igreja que inventou, foi Deus que organizou a questão do pastoreado. E o que hoje pastor é sinônimo? De ladrão. E esses falsos mestres, eles atrairão muitos seguidores. Pois esses seguidores desprezarão vários padrões bíblicos de moralidade. É muito fácil, irmão, seguir um herege. Ele não te confronta, ele não te disciplina. Tu segue do jeito que tu quer e ele não diz nada. O cara diz, aqui é bom demais, meu irmão. Aqui é bom demais. Uma das marcas de uma igreja bíblica é a disciplina dela. Não está andando na linha, não. Pode desaparecer daqui. Vai-se embora. Não quer restauração, não. Está aqui, vai voltar, não. Então pode correr. É assim, meu irmão. Tem que funcionar. Agora, numa igreja que não é bíblica, pinta o certo, borda o outro e fica lá. Meus queridos, os seguidores vão atrás desses falsos mestres, como diz nos versos 2, porque esses falsos mestres desprezam o padrão de moralidade e eles incentivam seus discípulos a satisfazer todos os desejos da carne. Como resultado desse tipo de comportamento praticado e ensinado por falsos mestres, o caminho da verdade é infamado. Incrédulos começam a desenvolver um profundo desprezo pelo Evangelho. Que nem é pelo Evangelho, é pelo simulacro, uma deturpação do Evangelho. Porque nós sabemos, irmãos, que a teologia é a mãe da ética. A conduta é filha da doutrina. Aquilo em que uma pessoa crê determina o que ela faz. Porque os falsos mestres pregavam uma falsa doutrina, viviam uma falsa vida, essas práticas libertinas eram ensinadas e seguidas. E por causa do seu falso discipulado, o evangelho era maculado e o caminho da verdade era infamado. Irmãos, o diabo nunca é tão satânico como quando carrega a uma Bíblia. Aí ele se torna 2 vezes mais perigoso, irmãos. Quando nos versos 2 diz assim, práticas libertinas, muitos seguirão caminhos vergonhosos, né? Ou alguns dizem práticas libertinas, né? Essa expressão práticas libertinas é a tradução do termo grego azelgeia, e refere-se a uma imoralidade sem pudor. Aplica-se a alguém que perdeu completamente a compostura, sem sequer tentar esconder suas práticas libertinas ou manter suas aparências. Esses falsos mestres tinham um comportamento sexual excessivamente desregrado. E esse termo descreve a atitude da pessoa que perdeu a vergonha e não dá importância alguma à sua própria reputação. Não se preocupa com o juízo de Deus e nem tampouco com o juízo dos homens. Entenda bem, a verdadeira doutrina resulta em verdadeiro viver. A verdadeira doutrina resulta em um verdadeiro viver. Em terceiro lugar, os falsos mestres são movidos pelo amor ao dinheiro. Veja as características aqui dos versos 3, só a parte A. Em sua cobiça, olha aqui, em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Irmãos, o que é que nós estudamos nos sermões anteriores? Pedro dizendo assim, irmãos, nós não inventamos o quê? Nós não ensinamos fábulas engenhosamente inventadas. Não foi isso que Pedro disse? Agora ele diz que os falsos mestres, eles inventam. Veja que contraste. Quem lembra aqui o estudo de 1 de Pedro, quando nós estudamos a carta de 1 de Pedro,
e 1 de Pedro foi tratar dos pastores. Ele disse que os verdadeiros presbíteros não podiam ser o quê? Orgulhosos e avarentos. Ele diz assim, olha, não pastoreie o rebanho por torpe ganância. Ele está dizendo ali como é que o verdadeiro pastor tem que ser. Não tem que ser ganancioso. Vê o que ele está dizendo aqui do falso? Que ele é ganancioso. Que ele ama o dinheiro. Olha aqui, ó. Em sua cobiça, versos 3. Tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Esses falsos mestres são tão gananciosos no âmbito financeiro quanto ávidos no âmbito sexual. Escolheram o ministério como uma ocupação rentável. Tanto a falsa teologia como a falsa moralidade dos mestres enganosos eram governadas pela avareza. Os falsos mestres, irmãos, estão mais interessados nos bens das pessoas e não na salvação das pessoas. É assim as características dos falsos mestres. É exploradores e não pastores. Eles aqui nesse contexto, e no nosso também, agiam como mercenários, não como obreiros fiéis. Por isso que uma das características dele é não confrontar. Ele vai confrontar se ele quer muita pessoa para a coisa aumentar. Deixa aqui. Deixa eles à vontade aqui. Não vou confrontar ninguém para não machucar ninguém, porque eu quero esse negócio aqui abarrotado. Pessoas aqui são bajuladores do diabo, irmãos. Suspirando no teu ouvido o que tu quer ouvir. Exploradores e não pastores. Agem como mercenários e não como obreiros fiéis. O amor ao dinheiro era o ventor, e é o ventor que motivava esses obreiros da iniquidade. Usam o ministério para fazer dinheiro e não para fazer a obra de Deus. Jesus já havia alertado no Sermão do Monte. Ele já tinha dito: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos se apresentam disfarçados como ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos devoradores. Paulo, repetindo o que Jesus disse, ele vai lá na igreja de Éfeso, aliás, chama os presbíteros de Éfeso para se despedir e diz assim, olha, a partir de agora, vocês não vão ver mais minha cara. Eu estou indo embora. Eu vou embora, vocês não vão me ver mais, aqui é uma despedida. E eles começam a chorar. Se agarra com Paulo dizendo não. E Paulo diz assim, olha, em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com diligência a carreira que recebi do Senhor. E aí Paulo vai dizer assim aos presbíteros, que pastor é aquele que treina pastor. Um pastor que não treina outro, um líder que tem medo de levantar outro, ele não é um líder verdadeiro, não. Uma das orações que nós vamos fazer aqui é que eu levante mais, para não estar centrado em uma pessoa. Não tem futuro esse negócio de igreja estar centrado em uma pessoa, tem que ser vários. Ore, irmãos, nas orações de vocês, que Deus levante mais pessoas. Muito mais. E Pedro e Paulo reúnem os presbíteros lá de Éfeso e diz assim, olha, apacentai o rebanho de Deus, que ele comprou por meio do sangue de Jesus Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Ele diz aos presbíteros, para os presbíteros tomar conta da igreja que ele deixou. Ele diz assim, mas eu vou dizer que quando eu sair, vai entrar lobos dentro de vocês. Ele repetindo o que Jesus disse. E Pedro também repetindo aqui. Irmãos queridos, essa mesma realidade é vista ainda hoje. Há muitos pregadores inescrupulosos e fraudulentos, pregando falsas doutrinas com fins gananciosos. Homens cheios de cobiça, que distorcem a verdade, apenas para enganar as pessoas e arrancar delas os benefícios financeiros. O templo se transforma algumas vezes em esconderijo de ladrões. Seu objetivo é granjear um número de seguidores e, desse modo, aumentar sua renda. Explora o povo com palavras falsas e de Bíblia em punho. Esses homens se apresentam como ministros do Evangelho, ministros da justiça. Entoam cânticos evangélicos conhecidos, usam expressões das Escrituras. Tudo isso
não passa, contudo, de camuflagem para seus ensinamentos heréticos e valores morais corruptos. Terrível condenação aguarda esses religiosos. E para fecharmos aqui, a parte B do versos 3, que é o quarto ponto. Eles colherão os frutos amargos de sua semeadura insensata. Eles vão colher os frutos amargos dessa semeadura insensata. Veja comigo o finalzinho dos versos 3. Há muito tempo a sua condenação o quê? Há muito tempo sua condenação paira sobre quem? Sobre eles. E a sua destruição o quê, irmãos? Não dorme? A minha diz, a sua destruição não tarda. Aí eu vou ler a minha. Há muito tempo sua condenação paira sobre eles. E a sua destruição não tarda. Irmãos, veja bem. O que Pedro está dizendo nesse final dos versos 3 é que o juízo de Deus está reservado para eles e esse juízo não tarda. Está sendo preparado para abatê-los. Sua destruição, a destruição dos falsos mestres, não dorme. Está inteiramente desperta. Pronta para lançá-los. Lançar-se sobre eles. Como uma pantera. Não tem uma pantera, não tem um tigre que lança esse ponto. É o juízo de Deus sobre esses camaradas. Vocês estão pensando que o que vocês veem por aí que choca o mundo, vocês estão pensando que isso vai ficar impune? É porque Deus não vai agir no seu tempo, Ele age no tempo dele. Mas no tempo dele, o juízo virá, irmãos. E os falsos mestres podem até prosperar por algum tempo, mas não por todo o tempo. Não por todo o tempo. Podem enganar muitos por longos tempos, mas um dia o juiz os alcançará. Sua destruição já está lavrada pelo próprio Deus e esse dia chegará. A sentença foi pronunciada contra os falsos profetas faz tempo. Deus tem zelo pela sua palavra, irmãos. Deus tem zelo pela sua própria glória. E Deus tem zelo pelo seu próprio povo. O povo dele de verdade. Porque ele sabe o que são os seus. E ele sabe os Judas que estão espalhados no meio. Mas o deles, ele tem zelo pela igreja dele. E irmãos, aqueles que se lançam na maldita obra de distorcer a verdade e usam a mentira para viver uma vida subterrânea e desarragada, ao mesmo tempo que explora as ovelhas de Cristo. Esses não ficarão impunes, irmãos, podem ter certeza disso. Deus irá castigá-los e a destruição deles é certa. E esse capítulo 2 de 1 de Pedro todinho é sobre a destruição dos falsos mestres. Semana que vem vocês vão ver os 3 exemplos do Antigo Testamento que vai mostrar assim, Deus vai destruir os hereges e preservará os justos. Os falsos profetas, os falsos mestres, e aí eu quero, para nós encerrarmos aqui, ainda eu tenho 10 minutos. O que é que esse texto tem a ver conosco, irmãos? Tem a ver com a nossa vida. O que é que ele quer nos ensinar? Primeira coisa, entenda bem. Os falsos mestres de hoje em dia, e os falsos profetas também que existiram, são o juízo de Deus sobre o povo dele. Pois as pessoas que seguem não são vítimas, elas são atraídas pelas teologias da prosperidade. Eu vou perguntar a você, quem é culpado, o dono da boca de fumo ou o usuário? Os dois, não tem inocente nessa conversa.
Aquele falso mestre lá da Universal, seja lá de onde for, que promete coisas que não estão na palavra de Deus, principalmente no âmbito material, aquele que está indo lá, ele está sendo buscado pela ganância do coração dele. Então, não pense nessa vítima que tem o culpado lá e os bichinhos ali inocentes. Inocente coisíssima nenhuma, irmão. Eles são atraídas pela teologia da prosperidade e eles não são vítimas. Eles são atraídos pelo que é oferecido e pela ganância de seus líderes. Os falsos mestres que estão nos púlpitos da igreja evangélica hoje fazem parte de um pequeno juízo de Deus para esse povo. É Deus dando a eles esses falsos mestres. Um povo que prefere um falso evangelho, um falso Cristo, uma falsa doutrina, Deus dá, irmão. É porque a gente acha que Deus é esse ser, assim, Papai Noelzinho, bonzinho. Meus irmãos, sabe o que era que Deus fazia quando o povo de Israel não andava bem? Ele levantava um povo mais iníquo, depravado, e dizia assim: eu vou levantar esses caras aqui. Eu vou levantar eles para servir de chicote para dar em você. E as nações vinham e juntavam Israel no cacete. Era o próprio Deus dizendo: eu vou levantar uma nação. Abacuque quase que diz mais, disse, mas eles, Senhor, pronto, é eles mesmos. Tu não sabe o que é que eles aprontam, que eles são esse Deus. Diz, pronto, é eles que eu vou levantar para pegar vocês. Para corrigir vocês, que vocês estão me desonrando. Tu sabe o que é que Paulo diz aos Tessalonicenses, para aquela galera que vai dar ouvido ao anticristo? Paulo diz que Deus é que lhes enviará a operação de erro para que creiam na mentira, porque não quiseram crer na verdade. Ah, você não quer Cristo, não é? Após tomar aqui o anticristo. Paulo é muito claro, irmãos, de onde é que veio a operação do erro. Ele diz, Deus vai enviar. Para o que creiam na mentira, porque não quiseram crer na verdade. Vocês estão pensando que Deus é brincadeira? É o próprio Deus, irmão, que levanta falsos profetas para punir essas pessoas. Os púlpitos da igreja brasileira estão cheios, isso já é uma parte do juízo de Deus. Um povo que não quer o verdadeiro evangelho. Outra coisa que eu quero destacar aqui. Existem mais falsos mestres hoje em dia do que verdadeiros. Muitos púlpitos estão no caminho largo. Poucos púlpitos. Entenda púlpito aqui como uma metonímia, como uma metáfora para falar da igreja. Muitos púlpitos estão nos caminhos largos. Poucos estão no caminho estreito, irmão. E o caminho estreito aqui não é a lei, não, viu? É o próprio Jesus. Queridos irmãos, que nós possamos ser um povo estudioso da palavra, zeloso e que ande com temor diante de Deus. Não brinque com o Senhor, Deus não se deixa escarnecer. Deus não está de brincadeira, irmãos. Não pense que Ele está cochilando. Outra coisa que eu quero ensinar aqui a vocês é que o verdadeiro evangelho de Cristo nos ensina a trabalhar pelo reino de Deus. A religião nos ensina a trabalhar pela placa da igreja. Nós devemos trabalhar pelo reino de Deus. Aqui e fora daqui, irmãos. É por isso que nós investimos em missionários que não são daqui. É por isso, irmãos, que nós enviamos pessoas para o sertão, para plantar igrejas que não são da Boas Novas, porque o evangelho de Deus nos ensina a trabalhar pelo reino de Deus e não pela placa da igreja. É o reino de Deus que está em jogo. Queridos, estudem a palavra de Deus, para que vocês não possam ser enganados. Paulo, como o maior apóstolo, chegou lá nos crentes bereanos, e os crentes bereanos foram elogiados por causa disso. Era Paulo pregando e os bereanos indo lá conferir. E o texto diz, conferindo para ver se o que Paulo estava dizendo era verdadeiro. E o livro de Atos os elogia por causa dessa postura. E nós sejamos crentes bereanos. Que tudo que eu venho dizer, confie não, irmãos. E se eu for um falso mestre? E aí? Vocês vão confiar em mim? É? Verifique. E veja bem.
Vocês sabem que a gente está pregando Pedro? Já vai lendo Pedro durante a semana, faz anotação, irmãos. Antes de mim, você já sabe como pregar. Verifique. Vocês estão confiando em homens? Confie em homens não, irmão. Confie no Senhor. E tudo que for dito pela boca de seja lá quem for, vocês devem conferir e ver se é isso mesmo. Deus abençoe a vida de vocês todos. Até amanhã.